Olá, meus amigos. Então, hoje eu vou responder aqui a pergunta da Érica, que ela pergunta assim: como podemos explicar o fato de que há narcisistas que mantêm relacionamentos duradouros, embora não saudáveis, e outros que perpetuam relacionamentos de curto prazo nos ciclos de idealização, desvalorização e descarte? Bom, eu respondo a ela assim. Como sempre oriento, o narcisismo patológico não é uma coisa só. Existem diversos tipos. Além disso, cada pessoa é única. Existe um tipo narcísico chamado narcisista dependente. Esse tipo costuma se fixar na relação, mas isso não quer dizer que ele ama a vítima. Isso significa que ele se fixou naquele suprimento que a vítima oferece. Então, lembrando sempre, né? Um conceito-chave para a gente entender o narcisista é pensar em suprimento. Narcisistas valorizam, buscam, cultivam e colecionam até suprimentos. Então ele não se fixa na vítima, ele se fixa no suprimento. O suprimento é a palavra-chave. Algumas vítimas oferecem mais, outras menos. Algumas oferecem sempre, outras nem sempre. E isso também influencia no tempo de duração do relacionamento abusivo. E quando a vítima tem traços narcisistas, isso também faz com que o relacionamento se sustente por tempo maior. Nos relacionamentos de curto prazo, o suprimento também pode explicar. Além da pessoa que foi alvo do abuso e também do tipo narcísico, isso influi na duração. Sugiro a leitura de outros artigos onde eu aprofundo mais essa ideia de tipos narcisistas, né. Então, aqui entra um ponto importante, isso que eu falo aqui, sobre a questão do traço narcisista, né. Às vezes uma pessoa narcisista ela busca uma vítima que às vezes a vítima também às vezes tem não o transtorno, mas ela tem o traço. Às vezes a vítima tem um traço narcisista muito acentuado, e aí isso faz com que nessa situação de duração de relacionamento, faz com que o narcisista, se faça uma identificação mais profunda com a vítima e a vítima com ele, e isso faz com que essa relação dure mais tempo. Porque no caso de uma vítima que não tenha o traço, não seja ali muito aproximada do narcisismo, isso daí vai fazer com que essa relação tenda a não durar mais, porque vai entrar em choque, né, o que um está caminhando numa direção, o outro está caminhando em outra direção, diametralmente oposta. Então assim, não funciona. Então, assim, é importante entender isso. Relações narcisistas que duram muito tempo podem indicar até um traço narcisista na vítima. E às vezes a vítima, por ter esse traço, ela se identificou com o sujeito que tem o transtorno, porque também acontece por proximidade, né? Eu tenho inclusive uma seguidora no Quora que ela diz que ela tem também o narcisismo e no caso, o namorado dela em questão é narcisista também. Então, assim, acaba havendo uma certa identificação ali. Por mais que haja problema dos 2 lados, porque eles ficam competindo mais do que tudo, né, fica aquelas relações de vai e vem, ora um tá fazendo um jogo, o outro tá numa posição, depois inverte, essas relações é difícil de você até identificar quem é o abusador, quem é que abusa de quem. Inclusive teve já um artigo que eu publiquei, porque já perguntaram isso, e inclusive assim que eu achar esse artigo eu vou até trazer aqui. Caso você queira que eu fale, né, sobre essa questão, né, de 2 narcisistas juntos, como é que é isso, comenta aí, deixa seu comentário, aproveita, já dá uma curtida aí nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal, assim você é avisado sempre quando nós fizermos aqui novos vídeos.